Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tu bem de receber o seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos. É muito comum nós falarmos de Jesus Cristo e é muito comum falarmos de Deus, mas pouco falamos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quase não mencionamos, mas na verdade o Novo Testamento nos fala muito sobre o Espírito Santo de Deus. Temos na verdade várias vezes o Espírito Santo de Deus sendo a pessoa mais atuante na igreja. Até alguns comentam no livro de Atos dizendo que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito, porque praticamente é o Espírito Santo quem está agindo o tempo todo. Quando nós lemos em João, capítulo 4, versículo 24, eu peço a vocês que abram suas Bíblias em João, no capítulo 4, versículo 24. É comum nós lermos, todos conhecem essa passagem, que diz o seguinte: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora nós lemos às vezes e pensamos que é uma coisa ou outra. Achamos que são coisas distintas, que vão em direções opostas. Por que nós fazemos isso? Porque nós fazemos melhor ou fazemos mais aquilo que fazemos e que temos bom desempenho. Então é comum que em algumas igrejas eles procurem mais o Espírito Santo e então eles acabam abdicando um pouco, ou às vezes nem muito, do conhecimento da palavra, da verdade. E então parece que só se pratica ali naquele lugar, cultiva-se a expressão espiritual e a verdade fica meio de lado. Mas também pode haver o oposto, pode haver o extremo que muitas vezes nós incorremos. Nós pesquisamos bastante, nós estudamos a palavra de Deus, nós lemos e conhecemos profundamente muito da palavra e da verdade, mas também abdicamos do Espírito Santo, abdicamos às vezes de nos tornarmos sensíveis ao Espírito, deixar que o Espírito flua em nós, que ele haja poderosamente em nossas vidas. Então não é esse extremo, quer dizer, uma coisa indo para um lado e o outro indo para o outro lado. Já pensou uma bicicleta assim? Não funcionaria. Na verdade, esse mecanismo, as engrenagens ali estão dispostas de uma forma que, mesmo olhando para o outro lado, os dois estão pedalando e as forças estão se somando.
E na verdade é assim que deve ser na igreja. A igreja deve procurar a verdade e seguir aquilo que Jesus está falando. Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Essas duas características não podem se dissociar. Não podemos nos empenhar profundamente em um lado e deixar o outro lado totalmente abandonado. E também não podemos nos aprofundar totalmente no Espírito Santo e deixar a verdade de lado. As duas coisas devem andar juntas. Então, quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Ele não é uma energia do ar e que eu manipulo essa energia de acordo com a minha vontade. Não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade própria, é uma pessoa que tem ânimo, é uma pessoa que se alegra, que se entristece, ele fala. Então a Bíblia mostra o Espírito Santo não como uma energia que muitas pessoas às vezes acham que é assim. E se eu descobrir certas orações, ou se eu descobrir certos rituais, eu consigo manipular essa energia. É assim que muitas pessoas acreditam que é o Espírito Santo. Se eu fizer aqui uma oração forte, então Deus vai me atender, porque eu consigo manipular essa pessoa. Mas não é assim. A Bíblia nos mostra, o Espírito Santo tem personalidade, tem vontade. Ele é uma pessoa. Ele também nos promete uma ajuda. Ele nos promete uma ajuda poderosa. Não é qualquer ajuda. E eu vou basear hoje a pregação, na verdade, no texto em Romanos 8. Romanos 8, versículo 17 em diante. Abra sua Bíblia em Romanos 8. É um trecho bastante conhecido. Romanos 8, versículo 17 em diante. Você me acompanha na leitura, por favor. Todos encontraram? Romanos capítulo 8, versículo 17 em diante. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nossa esperança, nessa esperança, fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-o pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tá bom, vamos parar aqui essa leitura. Então vamos ver que Deus age. O Espírito Santo age em nós como uma espécie de tradutor. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E Ele nos ajuda em nossa deficiência de orar. Pode passar mais um. Um estudioso escreveu que entre a graça de nos tornarmos filhos de Deus e a glória que será revelada no futuro, quando Jesus voltar, há os gemidos. Nós vemos agora no texto os gemidos. Que gemido é esse? O gemido que nós, no esforço de vivermos a vida cristã, vamos emitir. Porque não é fácil. Porque nós vivemos num mundo decaído. A própria passagem falou agora que a natureza que foi criada está decaída. Quando que a natureza decaiu? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3.
nós vemos Deus decretando a condição que, por causa de Adão, por causa do pecado humano, o que acontece com a natureza? Versículo 17, Gênesis 3, versículo 17. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. A natureza geme porque ela foi submetida a uma decadência, porque não era para ser assim. A própria natureza reconhece que as coisas estão desequilibradas, as coisas estão não como deveriam. E então a natureza geme. Que tipo de gemido ela emite? As catástrofes que nós vemos da natureza, os desequilíbrios. A natureza geme porque ela deveria experimentar uma outra concepção. Ela foi criada para um outro tipo de existência. Mas o pecado humano inflige à natureza uma decadência. E por causa que a natureza sofre, nós também sofremos. Porque nós vivemos nesse mundo. Nós gememos. Por que nós gememos? Porque nós temos doenças. Porque nós vivemos num mundo que ele funciona numa base de uma engrenagem, que é a engrenagem da morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, e essa engrenagem da morte, ela funciona exatamente assim. Olha a natureza, como é que ela funciona. Vai lá a mosquinha voando, vem um sapo e se alimenta dela. Aí vem a mosquinha morre, para que o sapo possa viver. Aí vem uma cobra e pum, come o sapo. E aí vem um outro bicho e se alimenta da cobra. Uma águia se alimenta da cobra. E depois vem um homem e mata a cobra, mata a águia, e come. Depois o próprio homem também vai vivendo, um dia ele morre. E aí ele vira adulto, né? E é isso que acontece conosco. Nós morremos, nós viramos adultos. Aí vem a planta, se utiliza daquele material orgânico, nasce e dá alimento para quem? Para a larva da mosca. Né? E assim o ciclo se repete. Quer dizer que a engrenagem que move a vida, que é dessa natureza em que nós vivemos, é a engrenagem da morte. É uma engrenagem diferente. Mas não será assim na vida do porvir, na vida que nós aguardamos, na vida que a palavra de Deus nos promete. O livro de Apocalipse nos traz uma outra cena. Nós não teremos mais essa engrenagem da morte imperando lá. Nós não sabemos bem como vai ser, mas sabemos que lá não haverá morte. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós gememos. Mas fala, mas como que pode? O Filho de Deus não seria, Otávio, o contrário? Não seria como o Salmo 91 nos diz: cairão 1000 ao meu lado, 10.000 ao outro, mas eu não sofrerei dano algum? Mas cairão 1000 a um lado, cairão 10.000 do outro lado. E essas pessoas são quem? São meus companheiros. Essas pessoas, elas me ajudaram. Eu sofro porque elas caíram. Eu sofro também porque eu sofro com medo, por mais que eu saiba que Deus me protege. E nós não vivemos num mundo alienado. Nós não estamos aqui. Jesus não fala para nós vivermos separados do mundo totalmente. Ele fala para vivermos no mundo, mas não de acordo com a vontade do mundo. Separados para Deus, ainda nesse mundo. Por isso que nós sofremos, porque nós vivemos nesse meio em que tudo sofre, a natureza sofre, as pessoas em nossa volta sofrem, o nosso corpo está sofrendo. Eventualmente você vai ao médico e o médico fala: você tem uma doença. Isso vai acontecer. Ah, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, isso não pode acontecer comigo. Pode. E provavelmente vai. Por quê? Porque nós vivemos num mundo decadente, num mundo ainda influenciado, num mundo impactado pelo pecado. Mas, graças a Deus, que nós temos um auxílio para viver nesse mundo. Nós temos uma ajuda. O Espírito de Deus também sofre.
O Espírito de Deus não só sofre por nós, ele sofre conosco, e ele muitas vezes sofre em nosso lugar. Ele toma as nossas dores, ele evita que nós soframos muitas vezes. Por quê? Porque ele nos ama. Como poderia um Deus sofrer? Será que Deus pode sofrer? Um Deus que não sofre não poderia amar. Mas Deus ama. E quem ama vai descobrir que o amor é fonte de muito sofrimento. É muita alegria, é a razão pela qual vivemos, e ao mesmo tempo, porque amamos, vamos sofrer. Sofremos as desilusões, sofremos por causa das limitações das pessoas que amamos, sofremos porque nós mesmos temos limitações e geramos sofrimento nos outros. E assim então, há gemidos da natureza, os nossos gemidos, o gemido do Espírito Santo, que nos ama e deseja o melhor para nós e nos vê vivendo uma vida que não é a qual deveríamos viver. Então esse processo dos gemidos, ele culmina. Vamos ver essa passagem de Jesus, em Lucas 19, 41, Jesus vê a cidade de Jerusalém e ele chora. Porque ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis colocar você embaixo das minhas asas? Na verdade, vamos ler então em Mateus 23, 37. Aqui em Lucas está a passagem que Jesus olha a cidade. E agora em Mateus tem o discurso de Jesus, dizendo no seu anseio. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Versículo 37. É o discurso de Jesus contra os fariseus. E no final, então, ele termina dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Será que os planos de Deus podem ser frustrados? Lá em Ezequiel não diz que agindo Deus, quem impedirá? Mas Deus age quando Ele toma uma decisão e quando Ele determina uma coisa. Mas um conceito importante é que Deus determinou nos dar o livre-arbítrio. Então você, eu, nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. E Deus, Ele não age por cima de nós. O peso da força de Deus não age sobre nós a ponto de nos esmagar. E Deus permite que nós possamos resistir com nossa própria personalidade, com nossos próprios desejos, com nossa própria vontade. Deus não impõe a vontade dele. Por isso que muitas vezes os planos de Deus serão frustrados. No final, o plano de Deus, a vontade de Deus, será plenamente satisfeito, porque todo joelho se dobrará diante de Jesus. Amém? Amém. Mas enquanto isso, enquanto nós vivemos nesta natureza que geme, aguardando a redenção, enquanto isso, até mesmo os planos de Jesus podem ser frustrados por um tempo, porque Ele nos ama, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso, você ainda que não se entregou a Jesus, você não gostaria de dar um sorriso a Jesus? Você não gostaria de colocar uma alegria no coração de Deus e entregar-se a Jesus e seguir os caminhos de Deus? E então Deus vai se alegrar com você. E a vontade de Deus e a sua vontade vão estar juntas, não uma para cada lado, mas juntas. E a alegria será plena. Porque tem sido assim. Apesar dos gemidos, nós vivemos uma alegria plena, porque nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você deve estar precisando de ajuda. Para viver a vida cristã, você precisa de ajuda. Eu preciso. Muitas vezes, eu olho a minha vida, olho a palavra de Deus, olho o que Deus quer para mim, e falo: não está sério. Deus quer uma coisa muito elevada, e eu estou vivendo uma outra circunstância.
Deus quer para mim. Porque Ele quer vida, e vida em abundância. Mas eu estou conseguindo viver somente uma parte disso. Eu preciso de ajuda. Da onde eu vou buscar essa ajuda? Na livraria, na estante de autoajuda. Porque o homem não é na autoajuda, mas na ajuda do alto. A ajuda que vem de Deus. E eu devo buscar essa ajuda. E Deus oferece essa ajuda. Então nós devemos, de alguma forma, procurar, buscar, agarrar a mão de Deus. Como eu gostei dessa ilustração de Pedro lá, né, andando com Jesus, e de repente ele olha as circunstâncias da vida e afunda. E aí então Jesus vem e segura Pedro, e o levanta, e põe de volta, né, na sua situação. Muitas vezes nós vamos afundar na vida espiritual. Precisamos buscar essa ajuda e segurar a mão de Jesus e falar: Senhor, me leva para cima, porque eu sozinho, eu não posso. Mas Jesus vai fazer isso por nós. A palavra fala aqui para nós em Romanos, capítulo 8. Vamos voltar lá em Romanos. Romanos, capítulo 8. Vamos ver aqui no 24. Diz: pois nessa esperança somos salvos. Não, no 23. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Não é isso que eu quero. Essa passagem que fala aqui, no 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo é uma pérola. Vamos ver juntos esse versículo. Eu vou ler e você repete comigo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Coisa linda, gente. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha, se eu tivesse que terminar hoje o sermão, eu tenho que terminar. Mas, se eu fosse terminar agora, eu quisesse que você guardasse uma frase. Guarde essa: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Qual fraqueza você tem? Talvez você não tenha fé suficiente. O Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Talvez você tenha sucumbido a um pecado. O Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Talvez você não tenha o ânimo, aquele entusiasmo, mas o Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Em todas as fraquezas que nós temos, qual fraqueza o apóstolo Paulo decidiu usar aqui como exemplo e como maior símbolo da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas? De todas as ajudas, a que mais precisamos, qual é? Não sabemos como orar. Às vezes nós pensamos: será que a minha oração é boa? Será que quando eu oro, Senhor, Deus, abençoa, Pai, esse e aquele, cuida daquele irmão, ajuda naquela causa e tudo, será que essa oração é apropriada? Então você não precisa mais se preocupar com isso. A resposta bíblica é: não é apropriada. A sua oração não é boa. Por quê? Porque nós não sabemos como orar. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, nós não sabemos como orar. Mas essa frase do Martinho Lutero é inspiradora. Ele diz o seguinte: se você não pode orar como deve, então você deve orar como pode. O importante é que você ore. Qual é a oração errada? A oração errada é aquela que não é feita. A gente já brinca com as crianças, né? Quem não mama, não. Quem não chora, não mama. Eu troquei a sequência. Então, fala a Bíblia que o Espírito Santo ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então seria mais ou menos assim: você está lá orando,
Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda, Pai, porque a minha mecânica vai quebrar, porque aquele infeliz abriu a mecânica do lado da minha. E como que eu vou fazer isso? Senhor, ajuda, fecha aquele lugar, Pai. Eu preciso prosperar na vida. E aí a pessoa ora assim. Né? Tem um concorrente ali, ele pede para Deus ajudar, que aquele concorrente fecha. E aí então chega lá, e a pessoa usa várias. Chega lá a oração dessa pessoa para Deus. Deus está lá com Jesus, olhando por nós. É o que a Bíblia diz, que nós, é como se a Trindade estivesse nos ouvindo, ansiando por conversar conosco. Então chega lá. Primeiro envelope. É o seu envelope, a sua oração. Então Deus está lá olhando, conversando com Jesus. Ó, essa aqui vem em seu nome, Jesus. Essa é para você. A pessoa orou em nome de Jesus. Então, vai estar reivindicando aqui. Estou dando uma ordem para você, Jesus. Ele vai fazer. Ó, aqui está, citou um versículo aqui. Agora sim, agora amarrou tudo aqui. Um versículo, usou a própria palavra de Deus. Então, Jesus, ele quer que você feche lá a mecânica do vizinho dele aqui. E aí? Então, acho que deve ser interessante Deus olhando. Então a pessoa ora assim: Senhor, me dá um emprego. E aí a outra pessoa está intercedendo pelo irmão e ora assim: vai na fé, irmão, amanhã você vai conseguir um emprego. E aí Deus olha assim e fala: não vou não. Ele vai ficar mais empregado uns 3 meses ainda. Ele precisa aprender algumas coisas aí ainda. Só 2 meses, ainda falta mais um pelo menos. Não vou aprender. Mas junto com esse envelope da sua oração, chega um outro envelope. Seria a tecla SAP, né? Seria a tradução, seria aquilo que realmente, lá na nossa alma, nós estamos desejando, e que nós não sabemos como expressar isso. Nós não temos a consciência. Então o Espírito Santo diz assim: olha, Jesus, se o Otávio estivesse aqui na eternidade conosco, se ele soubesse todas as coisas que vão acontecer, que aquele mecânico que abriu a mecânica do lado precisa conviver com aquele cristão para que ele ouça a palavra de Deus, e eles vão juntos prosperar muito, né? Ele não oraria assim. Mas como ele não sabe todas essas coisas, o que ele está dizendo na verdade é que ele precisa pagar as contas dele, que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de outras coisas. E então o Espírito Santo revela aquilo que está dentro de nós, que nós não sabemos exatamente o que pedir, o como pedir, o porquê pedir, mas o Espírito Santo ele intercede por nós, e ele traduz. E então Deus olha aquela nova tradução, aquela nova versão interespiritual, e ele diz: sim, agora, foi bem melhor, agora que se cumpra então, né? Porque foi feito em nome de Jesus, a pessoa orou. Não vai ser exatamente aquilo que a pessoa queria, mas Deus não vai fazer minha vontade? Não, a sua vontade agora vai ter que esperar um pouquinho. O importante é a glória de Deus. E aí alguém vai falar assim: não, mas a glória de Deus não importa agora, eu quero a minha vontade. Não. Sempre o que importa é a glória de Deus. E esse pedido que o Espírito Santo fez será atendido, porque você orou e a sua oração foi ouvida por Jesus. E ela foi ouvida da melhor forma, do Espírito de Deus. Passa a mão. Então, o Espírito, ele fala por nós, ele traduz os nossos pedidos, e ele traz, então, muita coisa. Como é que o Espírito de Deus age em nós? Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Como é que você faz isso? Nós vamos nos encher do Espírito Santo lendo a palavra de Deus, ouvindo, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus. E então o Espírito Santo vai habitando em nós. Na verdade, nós recebemos o Espírito Santo quando nos batizamos. Nós tivemos aqui domingo passado, o Ron pregou sobre Atos 2, e a resposta de Pedro, e a resposta da multidão, e a resposta de Pedro foi que arrependam-se, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós recebemos o dom quando nós somos batizados. Ao mesmo tempo, a palavra fala para nós que nós podemos apagar o Espírito, podemos entristecer o Espírito que habita em nós.
Quando nós não vivemos do Espírito, mas segundo a vontade da carne, nós fazemos isso. Então, como é que nós fazemos para que o Espírito de Deus habite em nós e esteja em nós inflamado, pegando fogo, agindo com todo poder, e nós possamos ouvir o Espírito Santo dentro de nós? Eu gosto desse assunto porque muitas vezes eu converso com algumas pessoas de denominações, de evangelhos, e a pessoa diz assim para mim: não, porque Deus me falou, e eu estava em tal circunstância, eu precisava de uma vaga no estacionamento, e então Deus falou, vai ali, e aí ele foi, e aí, puxa, ele ouviu a voz, né? E aí uma vez eu fiquei tão intrigado com isso, porque eu nunca tinha ouvido uma voz mesmo, como se fosse uma coisa assim, fora da minha cabeça. Era uma voz, eu ouço uma voz, mas é uma voz interna, lá de dentro. Eu perguntei para a pessoa, mas como é que você ouve? Parece que você fala com Deus toda hora, né? Até para achar vaga no estacionamento. Pô, eu também quero isso aí, se existe. E aí ele falou, não é assim. É uma voz lá de dentro, lá da minha consciência. Eu ouço dentro de mim mesmo. Assim eu também experimento. Mas eu estou falando isso porque isso foi um motivo de frustração para mim. Muitas vezes eu tinha a impressão que eu era um cristão de segunda categoria, um cristão meia-boca, que não tem esse poder especial que essas pessoas dizem que tem. Mas se você chegar perto dessa pessoa, eventualmente você vai ouvir uma ou outra pessoa dizendo que não, em certa ocasião, naquele dia muito especial, eu ouvi mesmo, era uma voz mesmo de fora. Eu não estou desacreditando essa pessoa, eu só estou dizendo que não é sempre, não é em qualquer circunstância que a voz de Deus vai se fazer ouvir assim. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. E que na minha experiência, de fato, Deus fala comigo, lá na minha consciência. Ele fala comigo quando eu leio a palavra de Deus e vou encharcando a minha mente, a minha consciência, de tal forma que eu estou tão cheio da palavra de Deus, que quando alguém vem com uma decisão para eu tomar, eu olho aquilo, penso na palavra de Deus e logo a decisão sai, quase que imediatamente. E foi Deus quem falou comigo. Através do Espírito Santo, da palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, Ele falou comigo. Ele deixou a palavra escrita. E agora eu posso dizer uma coisa com certeza para você. Se veio uma voz, se veio de dentro, se veio de fora, mas essa voz te deu uma passagem, uma palavra, uma decisão para você. E essa decisão, ela contradiz o que está escrito na Bíblia. Isso não é o Espírito Santo que te diz. Eu posso te dizer com certeza. Se a voz vem de fora, se ela vem de dentro, se é uma voz rouca, se é uma voz fininha, não interessa. Foi contra a palavra de Deus, pode esquecer isso. Isso não é de Deus. Amém. Deus não vai se contradizer. Então, como é que eu faço para o Espírito Santo agir na minha vida? Eu vou orar bastante, eu vou meditar bastante, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou conversar com irmãos espirituais e eu vou observar as circunstâncias da minha vida. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para nós baixarmos a cabeça e orarmos a Deus para que Ele opere poderosamente em nossa vida. Amém. De modo que todos aqui possam experimentar uma vida plena em Jesus. Amém. Amado Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa linda promessa de que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a presença do Senhor aqui. Nós cantamos sempre que o Espírito Santo habita em nós. Nós cantamos e nós acreditamos, Senhor, que esse Espírito Santo é o selo que será um dia usado pelo Senhor Deus para buscar os seus escolhidos. E todos aqueles que têm esse selo, todos aqueles que têm o penhor do Espírito, serão redimidos na volta de Jesus. Amém, Pai. Nós queremos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor habite ricamente em nossas vidas. Que a chama do Espírito Santo em nós esteja inflamada, esteja, ó Deus, queimando, e sempre nossas consciências estejam vivas, estejam alertas para a voz do Espírito, que nos fala através da sua palavra inspirada. Obrigado, Deus, por tudo, que esta
crescer cada dia mais na sensibilidade ao Espírito Santo. Que possamos, cada um dos irmãos, sentir, ouvir e caminhar na presença do Seu Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo. Que Deus seja louvado em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Ficar em pé. Em Espírito, Em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos. Sente a respeito disso. Carlos Afonso, quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo ele morreu por nós e veio nos salvar. Amém. Você entende o compromisso que você vai tomar agora? Como é que você pretende viver a sua vida a partir desse momento? Até a partir de agora, ter uma vida reta de acordo com os ensinamentos de Deus. Amém. Mas, Afonso, diante dessa condição, nós vamos batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você receba o nome do Espírito Santo e seja parte do corpo de Cristo. Amém. Esperamos poder ajudar você no que você precisar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o Ron para orar para o Carlos Afonso. Carlos Afonso, estou muito feliz por sua decisão, que Deus te abençoe. Oremos. Nosso Deus, percebemos mais uma vez que o Senhor atuou sobre uma alma por meio da palavra, por meio da influência de pessoas que o Senhor mandou para falar com Carlos Afonso. E queremos que o Senhor esteja com ele. A partir de agora, como o Senhor tem estado com ele, mas agora que ele sinta que o Espírito Santo está de fato habitando nele, que ele possa buscar, se for possível, esta igreja como comunidade de apoio, como comunhão de irmãos prontos a ajudá-lo em tudo. Esteja com os familiares de Carlos Afonso, que ele possa transmitir e representar bem seu nome perante os familiares dele. Agora entregamos esta alma às suas mãos, sabendo que o Senhor cuida de todos nós até a morte. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Gostaria também de convidar uma pessoa bem conhecida já entre nós, a Cleonice, por favor. Pode ir. Se quiser vir com o Pedro, pode vir também. Quer vir, Pedrão? Então, Cleo, que é o nome menorzinho dela, né? É assim que você prefere ser chamado. Cleo. A Cleo decidiu que quer ser parte desse corpo de Cristo, também aqui na Igreja de Cristo, a congregação dos santos aqui. E Cleo já é batizada, Cleo já se batizou há 8 anos, conhece o Evangelho, já tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela. E nós temos conversado muito sobre como ela gostaria de servir ao Senhor. E ela também, da Escola da Bíblia, tem estudado a Escola da Bíblia conosco aqui, e percebeu que há necessidade de ela, com o Espírito Santo do Senhor, também praticar as boas obras de Deus. Praticar os dons que foram dados a ela. E ela, com essa necessidade, resolveu fazer parte daqui, dessa congregação. Eu já congregava há muito tempo atrás, na igreja aqui ao lado, a Leão de Judá, e agora decidiu vir para cá, estar conosco, e também contribuir na propagação do Evangelho que essa igreja tem como objetivo. Léo, você gostaria de falar alguma coisa da congregação? Gostaria. Quando eu entrei na Igreja de Cristo, a minha intenção aqui era estudar a Bíblia, né? Eu tinha um sonho, tem ainda, de continuar estudando a Bíblia. E Deus me deu essa bênção, né? De conhecer essa pessoa maravilhosa aqui, né? Foi o primeiro contato que eu tive na igreja, aí eu já gostei, né? Aí eu teve os seminários, né? Que eu participei com o João. E aí eu vim ao culto, né? Aí eu falei, nossa, que maravilha.
E me encantei pela seriedade dessa igreja, com as coisas de Deus, né? Como vocês tratam as coisas de Deus, né? É tudo feito com amor para Ele. Amém. E nos olhos de cada um aqui, eu pude ver, desde da pessoa que me atendeu no telefone, que foi essa maravilha também, né? E todos, né? Eu poderia citar todos aqui, né? Citar todos, porque se eu falar de um e do outro, estou sendo injusta, né? E eu vejo nos olhos de cada um dessa igreja, eu estou um pouco nervosa, gente. Eu vejo o amor, né? O amor que cada um tem pelas coisas de Deus. E eu me encantei com isso, eu me apaixonei, falei assim, eu conversei com Deus e eu quero estar aqui com vocês para aprender cada vez mais com cada um, né? E poder servir ao Senhor de forma certa, né? Que as coisas têm que ser feitas para Ele com muito amor, né? Senão não agrada a Ele, né? Ele mesmo diz, né? E eu gostaria de participar. Glória a Deus, né? Nos sentimos muito felizes pelo exemplo dos irmãos. Estamos juntos apoiando ela. Irmãos, recebam ela como mais um membro do nosso corpo aqui conosco. Alvo, você poderia orar para a gente dentro do tempo? Graças a Deus por isso, pela decisão que ela tem. Vamos falar com o Pai. Nosso Deus, estamos alegres por saber que tantas pessoas estão tentando buscar a intimidade com o Senhor. Obrigado especialmente por esta irmã. Sabemos que ela já tem intimidade com o Senhor há muito tempo, há muitos anos. Mas neste momento resolve tomar uma decisão de congregar junto com esta igreja. Igreja do Senhor, que deseja intimamente servi-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, fazer a vontade na vida de cada um de nós. Então, Pai, nos sentimos muito felizes pela oportunidade que temos de ter a Cleonice ao nosso lado, trabalhando também em prol do seu reino, se preparando para o momento quando Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, volta para buscar-nos. Nós que somos parte da sua família, da sua igreja. Obrigado, Senhor, por isso. Que possamos acolhê-la bem, que ela possa encontrar o seu lugar, o seu espaço dentro do corpo do Senhor, que ela possa colocar em prática os dons que o Senhor deu a ela, através do teu Espírito Santo, e que ela possa ser muito, muito útil para o reino do Senhor, nessa cidade ou aonde quer que ela esteja. Obrigado, Deus, por tudo isso. Mais uma vez agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que estamos aqui com um único propósito, somente um: adorar a Deus, o nosso Senhor, não é? O Criador desse universo, é esse o nosso propósito. E eu estava pensando um pouquinho sobre a mensagem que eu estava nos trazendo agora há pouco,